Olá, bem-vindos a mais um podcast do Executive Education sob este lema Innovation Code. Hoje temos um podcast um pouco diferente, ou seja, não é sobre uma área muito específica. Vamos falar sobre duas grandes revoluções, a digital e a biotecnológica, e temos connosco, se calhar, duas das pessoas que mais sabem, que mais nos podem explicar não apenas cada uma destas grandes áreas, que são grandes clusters de mudanças científicas e tecnológicas, mas também como é que elas estão, digamos que, a fundir e a integrar ou a interligar e a transformar completamente a forma como nós vivemos, como nós trabalhamos, como nós desenvolvemos novos produtos, novos serviços, novos conceitos e novas experiências. É um prazer ter connosco o Arlindo Oliveira, professor do Técnico, já foi presidente do Técnico, neste momento é presidente do INESC, e um conjunto de outras posições, ou que tem ou que já desempenhou. Tem uma produção científica muito grande num conjunto de áreas, em particular numa das áreas que nós vamos trabalhar aqui, que é a questão da inteligência artificial, não apenas papers e artigos científicos, mas também livros. O Arlindo, depois, eu pedi-te para te apresentares um bocadinho melhor do que aquilo que eu sou capaz de fazer, e a Ana Teresa Freitas, também professora do Técnico. Curiosamente, a Ana Teresa representa esta fusão entre as duas áreas. Ela depois poderá explicar um bocadinho melhor, mas é alguém que vem das áreas mais da informática, se quisermos, depois traz a biologia e trabalha muito a bioinformática, não apenas na vertente académica, mas também empresarial. A Ana Teresa Freitas fundou uma empresa de biotecnologia, Art Genetics. Teremos a oportunidade de falar um bocadinho sobre a Art Genetics também, mas antes de mais, é um prazer ter-vos aqui. Obrigada. Bom, o que é que eu gostava... Vamos tentar fazer aqui... Este é o podcast um bocadinho mais desafiante que eu acho que nós temos, porque temos muita coisa para falar, são áreas de grande dimensão, muito amplas, mas vamos ter que nos centrar em algumas questões e em alguns tópicos. Quando nós falamos nestas duas grandes revoluções, elas são duas grandes megatendências que já vêm de trás e que se vão projetar ao longo dos próximos tempos. E cada uma delas não são uma área específica, não é um tópico, são um cluster de transformações. No caso daquilo que nós gostávamos de falar um bocadinho da inteligência artificial, era uma área específica dentro de um conjunto de grandes mudanças tecnológicas e científicas que têm evoluído de uma forma exponencial e que são arte, são mais, digamos que, coisas que são de base, a computação, a memória, mesmo a questão das comunicações. Mas aquilo que eu, se calhar, começando aqui pelo Arlindo, aquilo que eu gostava de centrar era, e obviamente, Arlindo, tu podes explorar da forma como quiseres, mas a pergunta mais direta e mais simples, embora a resposta não seja assim tão simples, é: o que é inteligência artificial? Primeira questão. E se calhar podíamos começar por aí, e depois eu gostava de desenvolver um bocadinho. E porquê é que a inteligência artificial é tão importante hoje? Porquê é que ela é tão ubíqua? E depois podemos falar um bocadinho das aplicações, porque ela de facto é transversal e está presente, embora nós não o vejamos, está presente na nossa vida, na forma como nós utilizamos equipamentos como estes, na forma como nós conduzimos, se calhar, os nossos carros e cada vez mais no futuro. O que é a inteligência artificial, Arlindo? Olá, Paulo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Depois, rapidamente, só uma nota rápida sobre o meu percurso, que pediste para eu dar. Portanto, eu tirei Engenharia Eletrotécnica no Técnico, na altura interessei-me por Inteligência Artificial. Depois fui fazer um doutoramento exatamente numa área importante da inteligência artificial, que é a área da aprendizagem automática. A ideia dos computadores aprenderem com a experiência. Que é uma ideia que, de facto, temos mostrado cada vez mais central para a... Portanto, a ideia geral da inteligência artificial é os computadores comportarem-se de forma inteligente, não é? Como nós, perceberem coisas, perceberem o que veem, perceberem o que ouvem, saberem raciocinar, etc. Esta área da aprendizagem veio a tornar-se muito importante dentro da inteligência artificial quando se percebeu que era difícil programar os computadores para fazer todas estas coisas, para conduzir veículos, poderem fazer um telefonema ou perceber um telefonema, perceberem um texto. Portanto, em vez de se programar ao detalhe tudo isto, percebeu-se que era mais fácil mostrar a algoritmos, aos computadores, muitos exemplos de determinadas coisas, não é? E eles aprendiam com a experiência, exatamente como nós fazemos. Portanto, foi nessa área que eu fiz doutoramento, há 30 anos atrás, e desde então tenho trabalhado em diversas aplicações. Essa área que se chama Machine Learning. Chama-se Machine Learning em inglês, a tradução para português é um bocadinho infeliz, geralmente é a aprendizagem automática, esta é talvez a tradução mais, a aprendizagem computacional. Não há um termo assim em português particularmente marcante, em inglês é Machine Learning, claramente. Essa área tem muitas aplicações, aplicações em biologia computacional, na qual trabalhei durante alguns anos,
Trabalhei também na área da aplicação dessa área ao desenho de circuitos integrados, à arquitetura de computadores, que é o mais importante. E ultimamente nos últimos anos voltei mais para o que agora se chama Deep Learning, que é aprendizagem profunda, e que são as técnicas que foram desenvolvidas na última década para resolver problemas que até agora não conseguimos resolver, problemas de visão, problemas de linguagem natural, etc. No processo, de facto, o grupo aqui, a Ana Teresa, criou uma empresa, a ArtGenetics, agora mais recentemente criei uma outra, a Neural Shift, que está agora a arrancar e que faz justamente a aplicação de técnicas de machine learning a problemas de contacto com o cliente e de reconhecimento de visão, etc. E, portanto, como é que se chama essa empresa? Neural Shift. Neural Shift. Portanto, a ideia da inteligência artificial, eu já expliquei mais ou menos, portanto, é esta ideia de fazer com que os computadores não sejam burros e sejam inteligentes, não é? Sejam como nós. Nasceu mais ou menos há 70 anos com o Alan Turing. O Alan Turing, na altura, argumentou que era possível programar os computadores para serem inteligentes. Não havia nenhuma razão pela qual os computadores não tivessem a mesma capacidade computacional que o cérebro humano, um dia no futuro. Ele apontou 50 anos no futuro, foi um bocadinho otimista, mas não muito. E desde então tem-se tentado implementar essas ideias. Houve muitas, milhares, talvez milhões de pessoas que têm trabalhado nisto, e enquanto falamos, há literalmente milhões de investigadores a trabalhar nesta área. Portanto, é talvez a área mais ativa e mais acesa de toda a área das tecnologias de informação e comunicação, é o desenvolvimento de técnicas de inteligência artificial e, em particular, de machine learning. E o que é que aconteceu para que, durante 50 anos, ou seja, nos últimos 10 ou nos últimos 15 anos, ter havido aqui um tipping point que permitiu, digamos, que esta ubiquidade e este impacto generalizado da inteligência artificial em todos os serviços, em todos os produtos, em todos os equipamentos? O que é que aconteceu que, de facto, mudou e tornou a inteligência artificial algo tão mainstream? Bom, quer dizer, já houve várias modas de inteligência artificial, já houve grandes entusiasmos por inteligência artificial no passado, as pessoas já não se lembram. Agora este é talvez mais marcado, mas foi uma combinação de dois fatores. O primeiro é que as pessoas, enfim, isto é um assunto complicado, a inteligência é uma coisa complicada e não se percebeu, quer dizer, as pessoas não percebiam o que era. Ao princípio pensou-se que a inteligência era essencialmente manipular símbolos, que a nossa componente de inteligência é manipular símbolos, como quando fazemos contas ou quando escrevemos e pensamos em palavras. Mas realmente a componente mais forte de inteligência não é a manipulação de símbolos. A componente mais difícil de apanhar não é a manipulação de símbolos. São coisas tão simples como olhar e perceber as faces das pessoas, ou perceber o que é que está numa sala, ou perceber num ambiente ruidoso o que é que as pessoas estão a dizer. E isto não é manipulação de símbolos, é essencialmente estatística. Portanto, as pessoas começaram nas primeiras décadas com a manipulação de símbolos, depois viraram-se mais para a estatística, e na última década em particular temos esta muito melhor... Neste momento, por exemplo, o tradutor da Google, ou qualquer tradutor neste momento, é um tradutor estatístico. Ao princípio as pessoas pensaram em traduzir as coisas símbolo a símbolo. Esta palavra quer dizer aquela, mas aquilo não funciona porque as línguas não batem certo umas com as outras. Quando temos estatística nisto, neste momento os tradutores são puramente estatísticos. Têm milhões e milhões de textos e aprendem a traduzir assim. Porque é que a última década, tivemos essa melhor compreensão que a inteligência é essencialmente estatística, e depois tivemos uma combinação de três fatores. Melhores algoritmos, essa tal melhor compreensão, muitos dados, neste momento há dados por todo lado, a web está cheia de dados, os telemóveis estão cheios de dados, há dados por todo lado, e temos computadores muito poderosos, muitos deles desenvolvidos para outros fins, como por exemplo os GPUs que foram desenvolvidos para jogos, e que neste momento são usados, são computadores maciçamente poderosos, que são usados para processar estes enormes volumes de dados. E, portanto, é desta confluência de três fatores, novos algoritmos, muitos dados e computadores muito poderosos, que conseguimos, pela primeira vez, começar a fazer coisas que até agora os computadores não conseguiam fazer. Quer dizer, neste momento, xadrez já ganhavam ao ser humano, mas por exemplo, um jogo mais complexo que é o Go, não ganhavam, e neste momento os computadores já conseguem traduzir em tempo real, perceber textos, escrever artigos, perceber artigos, responder a perguntas. Por exemplo, uma tecnologia que está agora muito na voga, os Transformers, é realmente uma tecnologia de redes neuronais inspiradas no cérebro humano e que tem uma compreensão da linguagem muito, muito poderosa. O GPT-3, que é o Generative Pre-trained Transformer 3, da OpenAI,
é uma máquina que na prática se pode conversar com ela como se estivéssemos a conversar com uma pessoa, e é uma conversa rica e interessante. É interessante conversar com o GPT-3, por estranho que pareça. É muito extraordinário, é muito impressionante algumas das coisas que acontecem. Não é? Uma vez ou outra ele diz assim umas coisas um bocadinho disparatadas, como as pessoas, não é? Mas a maior parte das vezes diz menos disparados que as pessoas. Talvez até era interessante as pessoas perceberem o que é que o GPT-3 teve que aprender, não é? Porque na realidade o GPT-3 leu um corpo de conhecimento. O GPT-3 foi treinado em um corpo de conhecimento de cerca de meio trilhão, portanto, enfim, vários bilhões de palavras, mas para dar uma ideia mais concreta, assim, estamos a traduzir os trilhões ingleses para bilhões portugueses. Se uma pessoa lesse 24 horas por dia para ler todos os textos que foram usados para treinar o GPT-3, teria de ler durante 5.000 anos. Portanto, isto dá-te uma ideia da dimensão do conhecimento que está dentro do GPT-3. Impressionante. Muito bem. Rita, Ana Teresa, vou-te começar por fala um bocadinho mais também sobre ti, mas eu gostava que nos desse também um overview um bocadinho do que é que está a acontecer nesta área, que se calhar não é tão... Hoje em dia as pessoas utilizam estes termos já no seu cotidiano, que é a inteligência artificial, o AI, a data science, os dados, etc. Mas quando nós entramos na área da biotecnologia, quando nós falamos em manipulação genética, ou quando falamos em testes genéticos, ou quando falamos na farmacogenómica, que são coisas que são importantíssimas e que estão aí, embora tenham um caminho extraordinário à frente também, mas gostava de explicar porque é que este campo é também qualquer coisa eventualmente tão ou mais importante do que esta revolução ou esta transformação no espaço mais digital, e porque é que elas também se cruzam uma com a outra, não é? Ok, tal como diste, vou dizer até que, tal como o Arlindo, eu sou engenheiro eletrotécnica de raiz. Na altura não havia engenharia informática no técnico, só sou engenheiro eletrotécnica do técnico. Depois fiz um doutoramento na área dos algoritmos, e depois do meu doutoramento precisava de escolher uma área de investigação, porque na altura eram algoritmos para desenhar circuitos, os circuitos que nós temos hoje nos nossos telemóveis, que consomem pouca potência, logo low power circuits. Percebi na altura, coincidiu com o libertar do primeiro draft do genoma humano, ali à volta do ano 2000. E era um manancial de dados, e muito interessante era que os algoritmos que eu tinha estudado no doutoramento para analisar a interligação entre transistores que estão dentro dos nossos telemóveis são exatamente os mesmos algoritmos que se podem usar para interpretar a interação entre genes, com uma grande diferença, que os genes estão dentro d'água, dentro das nossas células, e os transistores não estão dentro d'água. Logo havia ali algumas condições de fronteira que eram precisas resolver. Mas nessa altura ainda não trabalhavas a parte mais de biologia? Não, só foi uma percepção de que realmente eu podia usar a mesma tecnologia que se usava para compreender a ligação entre transistores, para compreender a ligação entre genes. E então fui estudar genética. Fui estudar genética no técnico, fazendo algumas cadeiras do curso de Engenharia Biológica, e nos últimos 20 anos estou dedicada à área da biologia computacional. E realmente, da mesma forma que nós estamos a assistir uma... Explica só, biologia computacional, ou seja, biologia computacional, brevemente, o que é que isso significa e porque é que é tão importante, não é? Na realidade é usar as técnicas de computação, algoritmos, essencialmente algoritmos, mas também toda a área de sistemas de informação, bases de dados, recolha de conhecimento, modelação de conhecimento, que se usava em outras áreas de ciência, mas para analisar, primeiro, talvez muito focada na área da genómica, dos genomas, dos genes, mas também na área das proteínas, proteómica, como desenhar proteínas, como desenhar novos fármacos, e depois tudo o que tem a ver com bio. Depois podemos ir por aí acima na área do desenho das células, na área do desenho dos sistemas biológicos. Hoje em dia, quer dizer, nós talvez na altura em que, talvez uns 50 anos atrás, um aluno de doutoramento na área da biologia mais molecular demorava o doutoramento todo a tentar perceber um gene, e hoje em dia, a partir do momento em que houve a sequenciação do genoma humano, há 20.000 genes, milhares de organismos, e obviamente não há a capacidade de cada cientista estar dedicado apenas a uma pequena parte do genoma. Nem essa pequena parte pode ser útil para percebermos o sistema como um todo. Logo, a partir do momento em que tivemos acesso a esse manancial de dados,
era preciso usar técnicas computacionais para conseguir perceber os calhar dados. há uns tempos atrás não existiam. Não existiam. Nem os alunos da área da biologia molecular ou da biologia sequer sentiam uma grande necessidade em aprender a programar, a aprender computação. Hoje em dia não conseguem fazer investigação se não tiverem esse conhecimento. Porque realmente percebemos que os sistemas biológicos são complexos, são muito complexos, na realidade, provavelmente dos sistemas mais complexos que nós temos. É o nosso corpo, é a vida que existe à nossa volta. E para conseguirmos perceber como é que estas moléculas todas interagem, perceber como é que se pode desenvolver novas terapêuticas, como é que se podem desenvolver novos órgãos, novas tecnologias, a vacina do Covid para a Covid-19, todas essas questões são possíveis de serem analisadas se usarmos técnicas computacionais. E o que nós, na biologia computacional, o que fazemos é realmente desenvolver tecnologia para depois poderem ser usadas nos laboratórios e pelas pessoas das ciências da vida para perceber os sistemas biológicos. Quando fazes o teu projeto empresarial, é também digamos que esta articulação, mas para um fim muito específico. Para um fim muito específico. Logo, o que aconteceu foi que realmente ao fim, talvez de uns 15 anos a trabalhar na área da biologia computacional, eu achei que já tínhamos uma maturidade computacional e também maturidade do ponto de vista dos dados de genética que nos permitisse fazer uma coisa que era usar a genética para nos percebermos como pessoas, isto é, não usar os testes genéticos para percebermos doenças severas e doenças que se chamam doenças monogénicas, dependem apenas de um gene, são graves, são raras. Obviamente é muito importante percebê-las e ajudar as pessoas que têm essas patologias, mas mais importante do que isso é nós podermos perceber o nosso genoma para gerirmos a nossa vida numa ótica de nos mantermos saudáveis, o mais saudáveis possíveis. E para nos mantermos saudáveis, nós temos que perceber o nosso corpo. E hoje em dia já temos acesso a volumes de dados que nos permitem perceber como é que os vários genes articulam entre si e como é que eu posso perceber as minhas características, não as minhas doenças, mas sim as minhas predisposições, que depois, com a interação com o meio ambiente, eu posso fazer o trigger ou não do desenvolvimento dessas condições. E essas condições não têm apenas que ver com patologias, podem ver, por exemplo, características para uma boa performance atlética. Tu falas muito do exemplo do Michael Phelps, ou seja... Exatamente, o Michael Phelps foi desenhado pela natureza para ser um atleta, para ser um campeão. Por exemplo, uma das coisas... E hoje em dia nós conseguimos perceber isso em termos científicos, não é? Exatamente, nós conseguimos perceber que há pessoas que têm características, por exemplo, uma das características do Michael Phelps é que ele produz muito pouca lactase. O que faz, quando ele faz muito exercício físico, há pouca concentração de lactase nos músculos, ele não tem muita dor, ele não tem muito cansaço, ele tem uma resistência muito grande. Isso é uma característica genética. Por isso é que eu digo que ele foi desenhado pela natureza para ter essas características. Deixa-me só interromper-te, só para... Tu falas muito também da questão do envelhecimento e da longevidade. Ou seja, no fundo esta área que nós estamos aqui a aflorar toca num conjunto de questões que são muito mais amplas. A longevidade, o envelhecimento, e falas também muito num novo paradigma de serviços de saúde. Sim, uma das coisas que se nota cada vez mais, e pode-se ver esse comportamento agora no momento de Covid-19. Qual é, na realidade, o grande drama da Covid-19? É que realmente nós não queremos entupir os hospitais, mas também porque as pessoas não querem morrer. Nós preservamos a vida. Nós tentamos evitar ao máximo o risco. Queremos viver o mais longo possível, queremos viver o mais saudável possível. E como tal, esse novo paradigma em que as pessoas realmente dão muita importância, pelo menos as pessoas no mundo em que nós vivemos, na Europa, em algumas geografias do mundo, nós sabemos que isto não é uniforme no mundo inteiro. Mas onde nós, no ambiente onde nós estamos inseridos, nós preservamos muito, cada vez mais, a saúde. E isso faz com que as pessoas vivam mais tempo, e como vivem mais tempo, querem viver melhor. Com qualidade de vida. Com qualidade de vida, porque viver mais tempo, hoje em dia, sabemos que conseguimos realmente estender mais a vida, e isso sabemos até por estatísticas bastante interessantes. Por exemplo, dou um exemplo muito engraçado. Quando foi à altura do reinado do pai da atual rainha inglesa, ele instituiu um ritual, que era quando as pessoas faziam 100 anos, ele escrevia uma carta e mandava para os súbitos uma carta de parabéns. Hoje em dia, a Rainha Isabel tem uma equipa de 20 pessoas a mandar cartas,
porque a quantidade de centenários é brutal e, como tal, não pode estar ali a escrever cartas logo. Realmente, nós estamos a viver cada vez mais. Mas tu falas da longevidade 3.0, ou seja, sem querer explicar o 1.0, exato, o que é que ela tem de diferente? Pronto, o que é que nós temos hoje em dia e o que é que aconteceu? Realmente, nós quando não tínhamos ali no século XVIII, século XIX, acesso a vacinas, a antibióticos, a água potável, as pessoas tinham um acidente, tinham uma infecção, morriam. Não havia uma solução. Nos últimos 100, 150 anos, o que nós fomos capazes foi de democratizar a saúde, desenvolvendo tecnologias, como as vacinas e os antibióticos, onde conseguem resolver uma série de situações. Isto fez com que realmente todo o desenvolvimento das terapêuticas que existem hoje, fez com que a medicina se focasse muito na doença. Nós tentamos atacar a doença, tentamos ser muito reativos. Quando estamos doentes, vamos ao médico e tentamos resolver a doença. Mas para nós vivermos mais tempo e de uma forma mais saudável, nós não podemos ter uma estratégia de resolver a doença. Nós não queremos adoecer. E como tal, o paradigma tem que ser diferente. Eu tenho que olhar para as pessoas e tenho que ajudá-las a gerir a sua vida por forma a não adoecerem. Obviamente que o evento de doença vai aparecer e nessa altura nós temos tecnologias para resolver a doença. Mas se nós formos capazes de perceber o que nós somos, não é? Conseguimos, e algumas das nossas predisposições, eu já vou pedir para tu explicares qual é que é esse novo paradigma. Se calhar eu pedi aqui ao Arlindo. O Arlindo tens uma forma muito engraçada de explicar algo que é complexo, que é a inteligência artificial e tudo o que está à volta, e a forma como isso se traduz, ou como é que ela tem impacto num conjunto de serviços diferentes. Serviços, aplicações. Como é que nós conseguimos perceber e em que áreas é que a inteligência artificial está a ser utilizada? Sim, portanto, a inteligência artificial tal como a inteligência, tem muitas aplicações. É difícil de arranjar uma... E depois isso tem muito a ver também com coisas que as pessoas estão muito preocupadas, que é o futuro do trabalho, a automatização de um conjunto de funções, mas se calhar para darmos uma primeira visão mais geral. Portanto, é difícil arranjar uma taxonomia, não é? Como eu estava a dizer, porque tem tantas aplicações. Mas eu, para tentar simplificar, costumo separar em duas grandes áreas as aplicações da inteligência artificial. Elas não são estanques, nem completamente separadas. Portanto, uma é analítica. Portanto, é a ideia de usar a inteligência para analisar dados e daí extrair conhecimento. E muitas das aplicações que temos agora, quer em negócios, em marketing, em vendas, em biologia computacional, onde se faz analítica sobre os dados para perceber as predisposições das pessoas ou relações entre tratamentos e condições, etc. Portanto, esta grande área de analítica, aliás, as grandes empresas do mundo neste momento vivem da analítica, a Google, a Facebook, mas também a Amazon e mesmo outras como a Apple e a Microsoft dependem em grande parte da analítica. Aliás, é um desafio pós-mídia, não é? Porque, por exemplo, a publicidade está toda a concentrar-se nas empresas que têm grande capacidade analítica, como a Google e a Facebook, e é cada vez mais difícil vender publicidade nos mídias tradicionais que não são dirigidos por analítica. Exato. Mas estas grandes empresas, elas não só conseguem trabalhar e manipular grandes volumes de dados, como elas próprias conseguem obter... Pois, elas também conseguem obter os dados. Que é outra questão, nós somos muito generosos e, portanto, damos dados, não é? Quando usamos os serviços da Google, quando vamos ao Facebook, etc., e depois eles também têm serviços, como o AdSense da Google, que posicionam os anúncios nas pessoas que estão potencialmente mais interessadas. Não é? Por causa de uma coisa curiosa, porque não sei muito bem como, mas era preciso umas cadeiras lá para a cozinha. Eu nem sequer pus nada na web, mas começaram a aparecer cadeiras daquelas no feed da Google. Ainda não percebi bem como é que o feed foi, mas algures, pá. Não sei se foi a Alexa que estava a ouvir. Bom, mas só para dar uma ideia. Isto não é só as grandes empresas, quer dizer, os bancos, as companhias de seguros, as distribuidoras, todos eles fazem analítica. É por isso que nós temos cartões de fidelidade nas distribuidoras, para eles saberem o que é que nós compramos. Exato. É por isso que os bancos colecionam informação sobre nós. E nenhuma empresa realmente é competitiva neste momento se não tiver um forte serviço de analítica sobre os dados que tem, podem ser privados ou públicos, dependendo, não é? E obviamente toda a área da saúde depende muito da analítica, portanto a componente essencial de IA na área da saúde é a analítica para perceber as questões. A outra grande área é a automação. Não é totalmente separada, mas é em grande parte separada. Portanto, é esta ideia que basicamente eu posso substituir pessoas por máquinas em muitas coisas. Posso substituir pessoas por máquinas num call center, posso substituir pessoas por máquinas a guiar veículos, posso substituir pessoas por máquinas a fazer diagnóstico médico,
posso substituir pessoas por máquinas a analisar textos legais, por exemplo, juristas. Portanto, são apenas algumas áreas, mas são áreas muito... Posso substituir pessoas por máquinas assistentes pessoais, não é? Quer dizer, a Alexa e a Cortana ainda não estão ao nível de um assistente pessoal competente, mas lá chegarão. E, portanto, esta ideia da automação é basicamente esta ideia que eu posso usar sistemas inteligentes para substituir trabalho humano, não é? Isto depois tem vários desafios, não é? Quer dizer, enquanto que a componente de analítica levanta muitos desafios de privacidade, especialmente de privacidade, mas também de algumas outras questões, em que a componente de automação levanta muitas questões do futuro da economia, do futuro do trabalho, não é? Quer dizer, se começarmos a automatizar muita coisa, o que é que fica para as pessoas fazerem, não é? É verdade que a tecnologia até agora nunca criou desemprego, nos últimos 250 anos, desde que temos tecnologia, nunca houve o desemprego criado, mas pode ser que seja agora a primeira vez, não é? Os mais otimistas entendem que não, que vão continuar a aparecer novos empregos, cada vez melhores empregos, à medida que os empregos de menor valor acrescentado são substituídos por máquinas. Os mais pessimistas acham que isso é capaz de ser um bocadinho otimista demais e que é possível que cheguemos a uma situação onde uma fração significativa das pessoas, especialmente aquelas com menos formação, não tenham de facto, porque, pronto, só para imaginarmos, não é? Quer dizer, é perfeitamente razoável imaginar que a condução de longa distância de caminhões nas estradas, nos Estados Unidos e na Europa, venha a ser automatizada. Já tínhamos agora a tecnologia para fazer isso. Portanto, são muitos empregos. Tu os veículos autónomos colocas na questão, é uma forma de automatização. É automação. Não é? E neste momento, quer dizer, ainda não temos, obviamente, a condução autónoma do nível 4 nem 5. O nível 5 é a condução totalmente autónoma. Portanto, imaginem carros sem volante, não é? Nem pedais. Não estamos aí. O 4 é a condução autónoma em quase todas as circunstâncias, mas ainda é preciso o volante e os pedais por uma vez por outra, quando estou a pegar naquilo. Mas já temos nível 3. Portanto, já temos carros que foram de uma marca alemã que foram certificados com o nível 3. O nível 3 é basicamente a condução em autoestradas e em estradas normais, etc., sem recurso ao condutor. Não é? O nível 2 é mais ou menos o que já é comum agora. O carro consegue conduzir um bocado, mas o condutor é suposto estar sempre pronto a intervir em qualquer situação e não deixar o carro conduzir sozinho. Portanto, estamos no nível 3, vamos demorar algum tempo para chegar ao nível 4, mas o nível 3, entre o 3 e o 4, já é perfeitamente suficiente para os caminhões andarem sozinhos nas autoestradas. E, portanto, nós poderíamos automatizar isso. Algo que já acontece, por exemplo, na componente mais de transporte em armazéns da Amazon, onde não é espaço público. Não é um espaço público. E, obviamente, também já acontece com comboios e também já podia acontecer com aviões. Sim, exato. Mas estamos mais sensíveis às estradas. Claro. Mas, portanto, é basicamente essa questão. Portanto, a automação, de facto, depois levanta outras questões, a questão dos enviesamentos, não é? Quer dizer, se, por exemplo, automatizarmos, como já fazemos, a seleção de candidatos para empregos, na leitura de currículos e seleção de currículos, podem aparecer enviesamentos, quer dizer, o sistema pode preferir homens a mulheres, ou pode preferir brancos a negros, ou várias preferências que realmente não são do sistema, mas resultam dos dados que foram usados para treinar o sistema. Não é? Portanto, é esta preocupação do emprego, do desemprego, da desigualdade social, da concentração de poder, uma vez que as grandes empresas do momento empregam muito menos pessoas que as grandes empresas de há 30 anos atrás. Porque muito daquilo é automatizado. Os serviços da Google, os serviços da Facebook, é quase tudo automatizado, não é? Não estão pessoas ali. E, portanto, há essas preocupações da concentração do poder económico, do desemprego, dos enviesamentos, etc. No lado da analítica, a grande questão é realmente a privacidade, porque à medida que há modelos cada vez melhores de cada um de nós, a nossa privacidade vai-se esvaindo, não é? Quer dizer, a Google provavelmente conhece cada um de nós tão bem como nós mesmos. Ou melhor, né? E se calhar até melhor. Porque nós às vezes não pensamos tanto sobre nós próprios e não automatizamos esse pensamento e esse processamento. Mas eu deixava depois as questões dos limites, e em particular uma questão que as pessoas perguntam muito, que é até onde é que vai a inteligência artificial? Ou seja, vamos ter uma inteligência artificial genérica, ou seja, vamos ter uma inteligência artificial superior ou com capacidades superiores ou próximas daquilo que nós somos, ou vamos continuar durante os próximos 10, 20 anos a ter, digamos, uma inteligência artificial um bocadinho mais vertical, mais específica, para áreas específicas. O que nós temos agora são unicamente aplicações extremamente específicas de inteligência artificial. Quer dizer, há sistemas que conduzem veículos, ainda não muito bem, mas razoavelmente. Há sistemas que jogam um xadrez melhor que o campeão do mundo, não é? E há sistemas que escrevem artigos sobre jogos de futebol. Mas o sistema que escreve artigos não é capaz de conduzir. E o que conduz não joga xadrez. Portanto, os sistemas são completamente... E além disso, mesmo o que joga xadrez não fica satisfeito quando ganha um jogo, não é? Porque
É uma máquina que nós... Portanto, a ideia de passar para o nível acima, sistemas que não só são muito mais gerais, mas têm uma compreensão do mundo, objetivos próprios, mais flexíveis, etc., é uma grande ambição da inteligência artificial, chama-se em inglês inteligência artificial geral. Neste sentido, nós não sabemos como criá-la. Orlando, deixa-me passar à Ana Teresa e depois já explicas um bocadinho o que é que está a ser feito e o que é expectável dentro nesse caminho. E eu se calhar perguntava à Ana Teresa um bocadinho, toda esta capacidade de manipulação de volumes de dados, a computação muito avançada e um conjunto de outros desenvolvimentos permitem-nos de facto ter aqui uma forma diferente de pensar a saúde, o envelhecimento e os serviços de saúde, que tu chamas os 4Ps. Explica rapidamente o que é que isso é e porque é que é diferente da forma como nós hoje em dia temos os sistemas e os serviços de saúde organizados. A medicina dos 4Ps, este conceito, é um conceito que já tem 30 anos. O que acontece é que nós não tínhamos as tecnologias para o implementar. E neste momento temos. Isto quer dizer que é uma medicina precisa, preventiva, personalizada e participativa. E o último P do participação era um P que era muito difícil de implementar. Porquê? Porque implica que o paciente é uma medicina muito mais centrada no doente e o doente tem que fazer parte da solução. Isto muda muito o paradigma, porque os médicos passam a ser vistos como consultores, temos o problema da literacia, as pessoas têm que ser capacitadas para poderem ser participativas. Obviamente, em que é que nós podemos ajudar na capacitação? Criando exatamente dispositivos baseados em machine learning e em IA que vivem connosco, wearables, devices que estão à nossa volta, que nos conhecem e que nos podem ajudar na tomada de decisão e que nos podem ajudar no contexto em que eu tenho que traçar um percurso de vida que quero que seja mais saudável. Mais uma vez aí também é a questão de ter um conjunto de dados que se calhar há 5 ou 10 anos atrás nós não conseguimos obtê-los. Exatamente. Logo, nós neste momento temos sensores, redes rápidas de transmissão de dados, volumes de dados que podem ser agregados. Com isso, podemos entrar naquela AI que o Arlindo estava a dizer, com aquela aplicação analítica, de eu perceber como é que consigo construir melhores modelos. Melhores modelos não só para definir uma terapêutica, mas até melhores modelos, por exemplo, para construir células que depois podem dar origem a novos órgãos e podermos entrar na cirurgia de substituição de órgãos. Na biologia sintética. Exatamente. Logo, numa biologia em que eu realmente posso viver porque posso me ir substituindo às partes. E como tal, esta plataforma de DNA não preciso de manter esta, mas posso arranjar outra compatível com esta e continuar a viver na plataforma isto DNA. Tu chamas a participação? A participação primeiro, o doente é o centro, não é a doença que é o centro, é o doente que é o centro. A pessoa não está doente, pura e simplesmente. Ou pode não estar. Não, a pessoa está doente, mas quando vai ao médico não vai tratar a hipertensão. Sim. A pessoa vai tratar, o médico vai tratar aquela pessoa. Porquê é que aquela pessoa é hipertensa? Que outras comorbilidades é que ela pode ter? O que é o seu dia-a-dia? Porque não vamos, por exemplo, hoje em dia, temos terapêuticas para a área da oncologia cada vez mais eficazes. E os doentes morrem de doença cardiovascular. Claro. Porque as terapêuticas estão a curar de um lado, mas estão a criar problemas noutra situação. Logo, o doente tem que ser visto como um todo. Tem que participar nessa decisão. E depois é cada vez mais precisa na medida em que nós temos dados para conseguir modelar as patologias e a doença de uma forma mais precisa. Okay? É personalizada porque eu posso hoje em dia usar os dados da minha genética e ter terapêuticas diretamente para mim. Por exemplo, esta história de nós usarmos as vacinas de RNA para a Covid-19 as vacinas de RNA estão a ser desenvolvidas há mais de 10 anos. O contexto de Covid-19 permitiu fazer uma coisa que foi usar a tecnologia em larga escala e demonstrar que ela realmente é utilizável em grande escala. Isto é das maiores revoluções que nós vamos estar a assistir na área da biotecnologia. Porquê? Porque o passo seguinte é a vacina de RNA desenvolve-se muito depressa. Como viram, em menos de um ano nós temos as vacinas aí testadas com clinical trials e por aí adiante. E são vacinas que eu posso desenhar à medida de cada pessoa. Então o que é que está a ser desenvolvido Isso ainda não está agora? A acontecer? Já está a acontecer. Já está a acontecer. Nós hoje em dia já há clinical trials a correr em que, por exemplo, tu tens um cancro, tiram o teu DNA, veem que tipo de cancro é o teu e desenvolve-se uma vacina de RNA diretamente para a tua célula. É incrível.
E como tal, nós neste momento, hoje que estamos a falar, os clinical trials já estão em curso. E isto é uma forma de eu personalizar o tratamento que era impossível existir. Agora, porquê que é possível? Porque eu tenho técnicas computacionais que me permitem perceber qual é a sequência exata que eu preciso para ir à tua célula e perceber qual é a célula que é cancerígena e qual é a célula que não é. E como tal, matar aquelas apenas que são. E não fazer a química. E não fazer dano, não fazer estragos no resto do corpo. Okay. Isto é um bocadinho que acontece também com os fármacos, não é? A farmacogenómica é a farmacogenómica é outra área onde eu posso usar a informação da genética para perceber porque é que aquele doente tem que tomar aquele fármaco e porque é que o outro não pode tomar aquele fármaco. E isto, neste momento, já estamos ao nível das guidelines médicas, quer dizer, não há já mistérios. Temos é que trazer a tecnologia para a prática clínica. Claro. E neste momento há todo o contexto e todas as condições e há ferramentas já no mercado por forma que as pessoas possam ter acesso à informação sobre o seu genoma e dizer, olha, estas terapêuticas eu posso fazer, aquelas outras terapêuticas eu não posso, porque quando os fármacos são desenhados, não são desenhados com esse nível de personalização. São desenhados em clinical trials, onde as pessoas são selecionadas. Hoje em dia já se começa a selecionar com base na genética, mas os fármacos que estão no mercado há mais de 10 anos, nem pouco mais ou menos, e por isso fármacos são desenhados para uma média da população, só que cada um de nós não é a média da população. Portanto, participação, precisão, personalização e preventiva, na medida em que hoje em dia tenho dados que me permitem conhecer antes, logo à nascença. Eu posso à nascença fazer um conjunto de testes genéticos e dizer, esta pessoa tem este conjunto de predisposições. Então vou expô-la a um ambiente onde não faça trigger de algumas que depois dão origem à doença. Logo, eu posso realmente investir na medicina preventiva. E todos os projetos na área da medicina preventiva, e são projetos com mais de 15 anos em várias geografias, Estados Unidos, Europa, Austrália, Japão, mostram que são muito cost-effective. Isto é, se eu conseguir acompanhar as pessoas, realmente os sistemas nacionais de saúde melhoram em termos de gastos, as próprias pessoas melhoram em termos de gastos com a saúde e depois temos muito melhores outcomes, muito melhores resultados. Tu dizes uma coisa muito interessante que é estes 4 P's, portanto, não quer dizer que não seja necessário utilizar a medicina que nós temos e que é praticada hoje, quer dizer, mas a ideia é, nós só precisamos de ir a esta e eventualmente quando temos uma patologia. Exatamente. Explica só. Logo, o que nós hoje em dia fazemos, o século XX, a medicina do século XX é uma medicina muito baseada em dados que são dados obtidos quando a pessoa está doente. Vamos fazer umas análises ao laboratório, bioquímicas, fazemos ressonâncias, fazemos imagens, tiramos sinais, temos a história clínica, até a história familiar. História familiar é genética já, só que é uma genética... Mas é uma conversa entre o médico e o paciente. É uma genética sem olhar para o genoma. Exatamente. Hoje em dia, o que é que nós temos? Temos dados sobre o nosso genoma, sobre a nossa resposta aos medicamentos, farmacogenética. Temos uma série de wearables que se consegue andar connosco e ir fazendo toda a parte de biometria. Temos acesso a informação muito importante sobre o nosso microbioma, as bactérias que vivem connosco e são determinantes para a nossa saúde. Podemos cada vez mais até fazer em casa self-testing, testar-nos em casa. E vamos à farmácia hoje em dia, fazemos testes para o colesterol e fazemos testes que são imediatos. Toda a gente hoje em dia faz testes de Covid em casa. Exato, passou de ser uma coisa passou uma rotina. Antes de ir jantar, mesmo os teus serviços são utilizados através de apps, não é? Exatamente. Muitos serviços, muito user-friendly, não é? Exatamente. Muitas das coisas. Eu posso usar todos estes dados para me manter saudável, antes de ter que entrar nos dados que são os dados em que quando eu estou doente, não é? E são cada vez mais dados que eu posso obter por mim. Exato. Sem ter que recorrer ao médico, sem ter que recorrer a um laboratório. Logo, há todo um conjunto de informação que cada paciente já consegue obter sozinho. E daí que a gente precise muito de computação e muito do impacto da inteligência artificial aqui também vem nestas duas aplicações que o Arlindo falou. Na área da analítica, tratar grandes volumes de dados para eu perceber cada vez melhor como é que são as doenças, como é que são as terapêuticas, como é que eu posso desenvolvê-las, mas também otimizar os processos. Por exemplo, a Europa já decidiu que a inteligência artificial na saúde vai ser sempre um meio auxiliar de diagnóstico, não vai substituir o médico. Mas, quando nós estamos a falar em sistemas que têm um conhecimento muito vasto e temos um único médico sozinho, perdido numa geografia que tem milhares de doentes e não consegue chegar, como ou vamos para a África ou vamos para regiões na Ásia,
ter lá uma entidade que tem um conhecimento muito mais abrangente é muito relevante, sem ter que mandar uma equipa médica para lá. Não é? Logo, em algumas geografias, estas entidades podem realmente ser usadas como entidades que ajudam na decisão. Okay? Nem todos os países ainda estão tão avançados, ou pelo menos não bem avançados, mas deram passos na regulação de como utilizar a inteligência artificial na saúde. Deixa-me só, aquilo que tu dizes desde nova medicina, dos 4Bs, parece tão evidente, mas não estamos lá. Não. E há coisas que eu estava a ouvir falar e tu estavas a dizer, as pessoas à nascença podem fazer logo um teste genético. Sim. Por que razão é que isso não acontece? Porque é que os testes genéticos são ainda qualquer coisa que as pessoas às vezes até têm algum receio e algum medo? Porque está muito associado à doença. Logo, na realidade o que acontece é que nós temos ainda poucos anos deste novo paradigma e de acesso a estas novas tecnologias. Isto é, a massificação dos dados da genética começou em 2000 com o primeiro genoma que custou 1 bilhão e hoje em dia sequenciamos genomas por 100 euros, 200 euros. Logo, isto deixa-me só, eu se calhar vou só mudou bastante este paradigma. Agora começamos a entrar numa área em que os limites até onde é que nós podemos ir com os dados, a privacidade, a regulação, ou seja, há coisas que são muito evidentes e que todos nós podemos beneficiar, mas depois há umas zonas de fronteira e isto não é preto e branco. Mas deixa-me só um bocadinho ainda atrás, deixa-me só dizer-te aqui uma coisa que eu acho que é muito relevante. Nós todos queremos uma medicina de 4P. As pessoas querem viver melhor, querem viver mais tempo, querem viver mais saudáveis. Isto não se compatibiliza com os modelos de gestão da saúde. Pois. Não se compatibiliza com consultas, não é compatível com uma consulta de 15 minutos. Eu em 15 minutos não posso discutir com uma pessoa o que é que vai ser, eventualmente, num follow-up. Logo, o que nós estamos a sentir isso está a ser uma barreira que é, nós temos todo um sistema de saúde que tem uma determinada forma de funcionar e está cada vez a se tentar otimizar mais para ser eficiente, e eficiente quer dizer diminuir o tempo de consulta. E não, eficiência tem que querer dizer eu ter menos pessoas nos hospitais porque elas estão mais saudáveis. E uma consulta em que o próprio médico não tem o conhecimento do seu paciente. Não tem conhecimento todo. Não tem pouquíssimo conhecimento, muitas vezes nem tem tempo. Na realidade, os doentes, mas por isso mesmo, e isto está a ser uma barreira para a implementação desta medicina. Exato. Que nós temos eu vejo no meu dia-a-dia hospitais a me pedirem, eu quero ferramentas para uma medicina personalizada, mas o médico tem que fazer isso em 10 minutos. Eu digo, sem dúvida. Estes dois paradigmas não funcionam. Arlindo, a inteligência artificial genérica, e o que é que está a ser feito e o que é que tu antevês nos próximos 10 anos ou nos próximos 20 anos? Até onde é que nós podemos ir? E na tua percepção, que limites ou que desafios, ou que até que eventualmente não só oportunidades e coisas extraordinárias que vão acontecer, mas também algumas questões que temos que ter alguma cautela e alguma atenção? Sim, é muito difícil fazer previsões nesta área. É uma área que está a evoluir muito, muito rapidamente. Todas as semanas saem centenas de artigos com novos resultados e todos os anos há resultados transformadores e importantes, significativos. Portanto, é extremamente difícil saber onde é que esta área vai evoluir nos próximos 10 ou 20 anos. O que nós sabemos é que estamos muito longe de perceber a inteligência humana e a flexibilidade da inteligência humana. E, portanto, se a ambição da inteligência artificial geral é uma inteligência com a mesma flexibilidade, capacidade de adaptabilidade, de conseguir endereçar problemas, de criar novas coisas, de criar novas teorias, criar novo conhecimento, criar nova arte semelhante à humana, ninguém sabe como chegar lá. Há pessoas que acreditam que chegaremos lá em poucas dezenas de anos e há pessoas que acreditam que nunca lá chegaremos. Portanto, nesta gama entre os 10 anos e infinito, há aqui uma incerteza muito grande. Não é? Quando se perguntou assim a um conjunto grande, fez uma sondagem, as pessoas apontaram para daqui a 30 anos, é um valor como outro qualquer. Há outras questões, quer dizer, nós não sabemos sequer se queremos desenvolver inteligência artificial geral. Se a inteligência artificial geral exige, por um lado, algumas características humanas, como, por exemplo, a consciência, uma das questões mais complicadas, que não sabemos, há muitas teorias, mas realmente não sabemos como fazer máquinas conscientes, mas, acima de tudo, não sabemos sequer se queremos fazer máquinas conscientes. Não é? É um problema ainda mais complicado. Portanto, eu costumo dizer que criar inteligência artificial geral não é bem como criar uma cidade em Marte. Nós sabemos o que é preciso para criar uma cidade em Marte. Não é? É muito difícil, extremamente caro, mas se nós quiséssemos criar uma cidade em Marte, criávamos uma cidade em Marte. Demorava umas dezenas de anos, ou 50, ou 100 anos, mas podemos não querer fazer isso. A inteligência artificial geral é diferente. É mais difícil do que criar uma cidade em Marte, porque nós não sabemos como chegar lá.
Não sabemos os passos que temos de dar. E, portanto, pode ser que nunca venha a acontecer. Mas também pode ser que venha a acontecer. Quer dizer, neste momento, cada ano há resultados surpreendentes sobre o que o novo sistema pode fazer ou não pode fazer. Há muitas propostas para resolver os problemas mais bicudos que eu referi, da consciência, da capacidade de planeamento, da conciliação de planeamento a longo prazo com curto prazo, que é uma questão muito complicada. Quer dizer, quando nós nos levantamos de manhã, não decidiste, não planeaste, logo querias sentar nessa cadeira, nesse sítio, imagino eu, não é? E muito menos todos os detalhes. Portanto, nós combinamos uma visão de longo prazo com uma visão imediatista, que os sistemas atuais não fazem. Portanto, há uma série de questões muito complexas na inteligência artificial geral, de facto, nos impedem de perceber quando é que ela existirá. E depois há uma outra questão que a gente não sabe se a quer criar. Isso. Não é? Porque se realmente a quisermos criar, temos de admitir que passa a haver outros sistemas que são conscientes, que também têm direitos e deveres, que temos uma nova espécie de cidadãos, é um barbicacho, não é? Podemos habituar-nos a estas ideias daqui a umas dezenas de anos, ou no fim do século, mas é seguramente um barbicacho. Agora, há sistemas que vão ter algum tipo de inteligência artificial geral, talvez um bocadinho mais limitado que isto, mas se nós, uma vez quisermos mandar uma sonda para um planeta fora do sistema solar, vai ter de ser um sistema com inteligência artificial geral. Porque nós não podemos mandar seres humanos e não podemos controlar à distância, porque as distâncias são demasiado grandes, não é? E, portanto, se nós, alguma vez, quisermos sondar planetas fora do sistema solar, eles vão ter de ir com sistemas de inteligência artificial geral. E depois, esses sistemas podem ter vários fins, mas portanto, há funções, em particular no espaço, que só podem ser desempenhadas pelos sistemas de inteligência artificial geral. E mesmo na Terra, em determinados ambientes de alto risco, em acidentes nucleares, em grandes catástrofes naturais, de certeza que vamos usar sistemas com algum tipo de inteligência em rescue, vamos usar sistemas desse tipo. Portanto, a tecnologia vai continuar a evoluir, mesmo um sistema de nível 5, de condução autónoma, é de algum ponto de vista um sistema de inteligência artificial já, pelo menos aproxima-se. Pode ser que ele só saiba conduzir, mas o nível 5 é uma situação que o sistema pode reagir a qualquer situação. Não é? Ponto que desabou, ou uma criança que está deitada na estrada, e portanto um sistema de situações que não são imprevisíveis. Portanto, à medida que avançamos para sistemas cada vez mais sofisticados, e o caso da condução autónoma nível 5 é um dos óbvios, são sistemas que se vão aproximando da inteligência artificial geral. Eventualmente você nunca chegar lá. Sim. Deixa-me então fazer-te a pergunta, não é a mesma pergunta, mas tem a ver com a forma como eu a coloquei. Tu há bocadinho falaste não sei se falaste do Kasparov, mas o Garry Kasparov criou um campeonato de xadrez em que os jogadores podem utilizar inteligências AIs. E há um outro autor, que é o Kevin Kelly, que foi um dos fundadores da Wired, e ele basicamente diz que a inteligência artificial vai ser como a eletricidade, ou seja, nós vamos utilizar as inteligências artificiais e temos que aprender a trabalhar com, ou seja, e por outro lado, nós temos que as organizações, tu falaste há bocadinho, há uns anos atrás, os dados eram qualquer coisa, ou a analítica era qualquer coisa que as organizações utilizavam esporadicamente para conhecer o cliente ou para ter uma campanha de marketing. Hoje em dia, os dados estão no centro do core de qualquer empresa, no core business de qualquer empresa, o que significa que, onde há dados, há cada vez mais a utilização deste tipo de tecnologias e, portanto, nós vamos ter cada vez mais a inteligência artificial, saber lidar e trabalhar com a inteligência artificial, que é uma coisa que está disponível. Tu falaste há bocadinho da Google, ou nós hoje podemos ir buscar algoritmos. Ou seja, neste caminho, até onde é que nós podemos ir? Ou seja, até onde é que o AI vai estar presente em qualquer coisa que qualquer um de nós vai fazer? Não, eu não sei por acaso, não sabia se era do Kevin Kelly, mas essa comparação entre a eletricidade e a inteligência artificial para mim é muito interessante. A eletricidade, quando foi inventada, foi basicamente para lâmpadas, não é? Foi para iluminar as ruas. Inventada não, quando foi descoberta e implementada tecnologicamente, foi para iluminar as ruas, que era o grande problema da altura. Mas depois veio, na prática, a ser usado em muitas coisas, primeiro em motores, não é? Também com a Revolução Industrial, mas agora usamos a eletricidade em todo lado. Quer dizer, se desaparecesse a eletricidade, nós deixámos de conseguir viver. Quer dizer, não conseguimos voltar a casa porque o carro não andava, seguramente não faria sentido este estudo, etc. A inteligência artificial é também, como é uma tecnologia de uso geral. Ou seja, é uma tecnologia que vai ser aplicável em tudo. Isso. Não é? Vai estar nos frigoríficos, vai estar na máquina de lavar, já está no carro, já está no telemóvel, etc. E, portanto, uma coisa relativamente óbvia é que tudo aquilo com que nós vamos lidar vai ter inteligência, que vai ser artificial, vai ter inteligência e vamos habituar-nos a isso. Para dizer a verdade, já estamos muito habituados a isso. Quer dizer, quando desbloqueamos um telemóvel com isto, estamos a usar a tecnologia de inteligência artificial altamente sofisticada, que era impossível fazer há 10 anos atrás. E, portanto, essa parte não me preocupa muito. Eu acho que nós vamos habituar-nos, não é? Os carros
ou vão conduzir sozinhos, ou pelo menos vão travar quando nós não travamos, e etc. Os frigoríficos vão dizer-nos o que é que temos de comprar, etc. Portanto, acho que tudo isso vamos nos habituar. A maior dificuldade é se começarmos a ter sistemas que não são esses do dia-a-dia, porque acho que esses habituamos, são sistemas de mais alto nível que, por exemplo, planeiem a economia, ou que planeiem ou sugiram as decisões políticas. Porque com muitos dados os sistemas podem fazer isso melhor que os políticos. A última análise melhor que a sociedade, que é uma coisa difícil de aceitar. Mas isso já começa a acontecer em decisões que nós tomamos todos os dias. Aquilo que tu estavas a dizer, quer dizer, eu, por exemplo, leio livros, ouço música, ou tomo um conjunto de decisões, claro, já com base num conjunto de sugestões. Sim. E são coisas básicas, não é? Que são bocados de informação e de dados que eu deixo, claro, alguns na net. Deixa-me só passar agora, porque tem muito a ver com o que a Teresa também estava a falar, que é, quando nós começamos a dar informações não apenas sobre coisas que nós deixamos, alguns, nosso rastro digital, mas começamos a deixar e a dar informações sobre aquilo que nós pensamos, sentimos, somos internamente, quer dizer, é outro mundo e é um conjunto de oportunidades incríveis, mas também são um conjunto de problemas incríveis com os quais nós também vamos ter que lidar, certo? A partilha de dados tem sempre duas faces, não é? De um dos lados temos a face da privacidade, isto é, como é que depois esses dados podem ser usados a meu favor ou contra mim, mas também tem outra face, que é nós podermos ter um corpo de aprendizagem global que ajuda toda a gente. O que acontece agora é que nós temos realmente acesso a dados em uma escala muito maior. Eu dou sempre o exemplo às pessoas, na área da saúde, obviamente o tema da privacidade é muito relevante. Porquê? Porque se nós podemos ter acesso a dados que prevêem de uma forma muito clara o que é que pode estar a acontecer do ponto de vista físico àquela pessoa. Exato. Daqui a alguns anos. E isso pode ter algumas implicações. Isso é um campo novo. Nunca aconteceu. Isso não. Ou seja, de uma forma, às vezes a gente diz, nunca aconteceu. Acho que se calhar às vezes acontecia, por exemplo, quando hoje em dia descobrimos que é uma coisa boa de utilizar a inteligência artificial, que é os biases que existem nas decisões. Porquê? Porque quando depois treinamos os sistemas com os dados longitudinais, percebemos que tivemos a tomar decisões numa determinada direção e se calhar até não tínhamos essa noção. Mas, quer dizer, as pessoas eram discriminadas, quer dizer, há discriminação por credo, há discriminação por sexo, há discriminação por várias... Estas discriminações, então, se é por género, é uma discriminação biológica, não é? Quer dizer, a partir não, sem dúvida. Dados... Isso sempre existiu, mas é sempre informação exterior a nós próprios, ou seja, não havia nenhuma organização, nenhuma empresa, ou o que é que seja, que pudesse desenvolver ou algoritmos ou o que é que seja, em função da forma como eu estou a olhar para ti e reajo de uma determinada maneira, estou a ler um livro e reajo de uma determinada maneira, estou numa determinada situação e sinto uma determinada emoção. Exatamente. Etc. Isto vai passar a ser possível. Vai passar a ser possível. E, portanto, vai passar a ser possível nós partilharmos. Voltamos outra vez às duas faces. É verdade que isso pode ser usado e tem que ser regulado para não ser usado contra aquela pessoa e haver aqui alguma liberdade de escolhas, mas em compensação também nos permite ajudar pessoas a atingir... Não, sem dúvida. É como a tecnologia, a evolução tecnológica e científica, quer dizer, não é boa nem má. Não é boa nem má. Depende muito... mas é verdade, é um risco, tem que ser visto com bastante cuidado. Eu acho que neste momento até o maior risco é nós estarmos a treinar, e a inteligência artificial e o machine learning estão em imensas aplicações de saúde, não só, por exemplo, na gestão do hospitalar, na gestão de blocos, na parte operacional, como é que vamos planear as várias intervenções cirúrgicas, e já se pode usar, e já é usada a inteligência artificial na parte de investigação operacional, mas também no diagnóstico. Podemos substituir médicos com base em sistemas que aprenderam. Qual é a questão? A questão é que os sistemas aprenderam em determinados dados. E uma das coisas que hoje é muito claro na área da saúde é que há muitos scores e muitos scores de risco que os próprios médicos usam no seu dia-a-dia que estão viciados, estão biased. Porquê? Porque os clinical trials foram só feitos na Europa com indivíduos brancos. Claro. Não existe informação de genoma uniforme para todas as populações do mundo. O modelo que é interessante para um europeu não é o mesmo modelo de risco se eu estiver no meio da África. Logo,
essa é uma, é uma realidade. Sim. Isto é, nós não temos, em algumas geografias temos uma qualidade de dados bastante interessante, mas não temos isto de uma forma universal. Mais do que isso, as pessoas hoje em dia viajam muito, cruzam-se cada vez mais, somos cidadãos do mundo, não é? Sim. E como tal, o que é o genoma daquela pessoa? Eu muitas vezes brinco, porque, por exemplo, fazer genética no Brasil é um cabo dos trabalhos, porque o Brasil representa o mundo. Nós apanhamos um pai chinês, um pai japonês, com uma mãe crioula, que deu origem a um filho que tinha um tio italiano, quer dizer, isto a dada altura, o que é aquele genoma? E como tal, nós precisamos realmente de ter acesso a muitos dados para evitar estes enviesamentos de aprendizagem que depois podem fazer, por exemplo, os cardiologistas tomam decisões com base num score que é muito conhecido, o score de Framingham, e no entanto sabemos que o score de Framingham está muito viciado para a população branca. Usar o mesmo score na população africana dá origem a diagnósticos errados. E isso existe para homens e mulheres. Logo, toda essa uniformização tem que ser feita. Mas também vivemos numa sociedade que cada vez tem mais dados e cada vez os disponibiliza. Se não os disponibilizarmos, também não conseguimos reduzir isto, não é? Começamos a aproximar do final do nosso podcast, mas gostava só de começar por ti, mas depois o Arlindo também, que é as questões do gene editing e as questões do human enhancement, ou seja, que se cruzam com o que nós estamos aqui a falar. Leva-nos para questões que são oportunidades e são desenvolvimentos que vão ser extraordinários, não é? Quer dizer, a pessoa, obviamente, viver mais tempo e, eventualmente, até eu tenho 52 anos, eu poder aos 80 ou aos 90 ter uma capacidade cognitiva ou de memória ou até física superior à que tenho hoje, não é claro que isto não vai acontecer agora, não vai acontecer nos próximos anos, mas é qualquer coisa que está em cima da mesa e é qualquer coisa que está também com um desenvolvimento enorme. Onde é que nós... o que é de extraordinário no sentido positivo e quais é que são as coisas que a vocês, digamos que, vos preocupam no sentido que eventualmente é preciso colocar alguns limites, ou é preciso estar atento, ou é preciso regular, ou é preciso ter princípios éticos muito claros. O que é que vocês veem que seja particularmente desafiante, ou seja, onde haja limites que se calhar nós tínhamos de ter cautela? Para mim, uma das áreas que me preocupa bastante é a área da literacia, porque isto o que vai fazer é que cada vez realmente as pessoas que estudam mais e sabem mais vão ter uma maior compreensão de como usar os dispositivos, que os dispositivos vão existir. Quando eu já uso um wearable, já estou numa vertente enhancement. Claro. Quando eu não leio tudo e levo o telemóvel comigo porque sei que a qualquer momento faço um search no Google, a minha memória... É um enhancement. Estes são os básicos. Exato, estes são os básicos. Começam a interagir connosco, mas depois há outros... Depois há outros que podem estar dentro de nós. Exatamente, podem estar dentro de nós. E obviamente que as pessoas... E vão estar, quer dizer, não há dúvida nenhuma. Eu acho que, exatamente. Eu acho que aí... momento... exato, eu acho que... Em para o bem, para o mal, acho que a evolução vai acontecer. Vão ser desenvolvidos. Certo? Logo, aqui é nós podermos levar a humanidade como um todo nesta onda, é uma coisa que tem que ser vista com muito cuidado. Claro. Porque o que vai acontecer é que realmente depois que decisões é que se toma, porque o problema é que os recursos depois são sempre finitos. Eu não vou poder cuidar de toda a gente da mesma forma. Então vou cuidar de quem? Sem dúvida. Daquelas pessoas que tomaram cuidado de si e depois tiveram azar, eu cuido, e as que não cuidaram porque não faziam a mínima ideia sequer como é que cuidavam. Logo, a inclusão, a desigualdade, a literacia e isso são começa a acontecer muito também. Importantes. Isso começa a acontecer porque eu acho que esta questão do human enhancement e até onde é que pode ir o gene editing pode abrir caminho para coisas que são de facto na realidade pode abrir uma caminhos divisão para seres biológicos muito mais capacitados e como tal vai fazer decisões sociais cada vez maiores, não é? Isso eu acho que é uma realidade, é uma coisa onde deveríamos ter bastante cuidado e é uma das grandes preocupações na parte até regulatória e dos projetos europeus que estão a correr, que é a parte toda da literacia e da educação e tentar perceber como é que se consegue não apenas levar uma pessoa a viver mais tempo, mas levar toda uma população. Arlindo, o que é que te preocupa ou o que é que tu vês como algo que seja particularmente importante ou limitar ou regular? Porque são oportunidades, tudo isto são... Eu geralmente sou acusado, acho eu, justamente de ser um tecno-otimista, não é?
As pessoas vão se habituando às coisas que melhoram a sua qualidade de vida. Quer dizer, as pessoas não têm assim grandes problemas filosóficos contra os óculos, ou os próteses, ou os pacemakers, não é? Qualquer dessas coisas melhora muito, às vezes esmagadoramente, a qualidade de vida de uma pessoa. Por outro lado, o ser humano, no seu estado natural, vive em média cerca de 30 anos. E neste momento vivemos 80 anos. Porquê? Por causa da tecnologia. Não é? Fomos aos hospitais, etc, etc. Portanto, eu acho que as pessoas vão... Mesmo o gene editing, não é a minha especialidade, mas imagina que vais ao médico, olha, posso fazer aqui este tratamento, é uma coisa nova e tal, mas está aprovado e você vive mais 20 anos, quer ou não quer. Isto claramente é uma extensão artificial da vida. Tal como a que temos agora, quer dizer, as nossas vidas já estão estendidas artificialmente. Nós já teríamos todos mortos, vocês não, mas nós já teríamos todos mortos para se vivêssemos há 300 anos, não é? Portanto, há 400 anos. Em média. As pessoas viviam, mas a média era 30 anos até a Revolução Industrial. E, portanto, eu acho que as pessoas habituam-se, não é? Quer dizer, há umas coisas um bocadinho mais radicais, quer dizer, gostava de ter um olho na parte de trás da cabeça, também se consegue fazer mais cêntricas, se quiser. Se calhar é um bocadinho mais, vai haver mais regras e alguma regulação será necessária. Mas eu acho que à medida que a tecnologia for avançando e sendo cada vez mais, por exemplo, uma coisa óbvia, uma ligação direta à internet, não é? Muita gente neste momento fala nisto, o Neuralink tem essa ideia, embora eu acho que é uma ideia um bocadinho fantasiosa, mas uma ligação, imagino que óculos com ligação direta à internet, por exemplo, não é? Quer dizer, são coisas se calhar vamos habituar a isso. Já não eu, não é? Já não esta geração, mas a próxima geração vai habituar-se, está sempre ligada à internet. Para dizer a verdade, a nova geração já está sempre ligada à internet, não é? É através de um devicezinho manhoso e pequenino que é o telemóvel, mas quando for uma coisa melhor que aquilo, não tenho dúvidas que as pessoas vão estar sempre ligadas à internet. Portanto, eu acho que nós vamos habituar-nos, tal como nos habituámos a viver, a ter uma esperança média de 80 anos. Eu estou bem com essa esperança. Sem dúvida. E o meu filho, por exemplo, ou os meus filhos, eles basicamente são nativos digitais e, portanto, eles vivem no mundo digital. Mas já agora, só para ter um bocadinho a tua opinião, nós não só estamos num movimento de digitalização, mas cada vez mais, se calhar numa fase um bocadinho mais inicial, de virtualização. Sim. E agora falamos muito do metaverse, que no fundo é a conjugação de um conjunto de coisas que nós temos aqui a falar. O que é que te apraz dizer sobre... Eu sei que há agora uma questão de moda e de momento específico. Eu sempre fui um grande crente no metaverse. Não é? Acho que o Facebook, pegou nisto agora, mas há anos que defendo que o metaverse vai ser o futuro de uma parte da humanidade. Aliás, um dos meus livros acaba justamente com isso, por acaso não uso a expressão metaverso, mas é exatamente isso. Qual é que é o livro? Esse? O The Digital Mind. Portanto, talvez venhamos a viver todos em mundos virtuais que correm em computadores enormes e extremamente poderosos. Tem havido problemas tecnológicos, não é? Quer dizer, os óculos não são bons, as interfaces não são boas, há uma série de problemas que não se têm conseguido resolver, tem demorado muito mais tempo a resolver do que se pensava, e é possível que continuem a ser desafios, porque a lei de Moore, que é esta aceleração da capacidade computacional, vai ajudando, mas demora, não é? E, portanto, é provável que a visão do metaverso, tal como ela foi vista em toda a sua complexidade, vai demorar muitas décadas ou mesmo séculos a concretizar-se. Mas não tenho dúvidas que no futuro algumas pessoas vão viver no metaverso. E se pensar, já há alguns jovens agora que vivem em versões muito restritas do metaverso, que acordam que estão 12 horas por dia ligados a jogos interativos, etc. Só são metaversos manhosos, não é? Mas se forem melhores... Sem dúvida. Eu não tenho grandes dúvidas que uma parte da humanidade vai viver no metaverso um dia no futuro. Já não é para esta geração, mas... já para as novas gerações. E a parte curiosa aqui é que depois essas pessoas podem continuar a viver mesmo que biologicamente morram, não é? Exato. Porque as suas personagens podem continuar nesse mundo até alguém desligar a eletricidade, não é? Sem dúvida. Isso agora demos um salto, agora nesta última fase. Esse é um salto grande, que é, até que ponto é que era possível, a ideia do mind uploading, a ideia de que é possível passar suficiente informação ou física ou lógica do que está no cérebro de uma máquina. Essa é uma ideia extremamente ambiciosa, mais complexa e mais ambiciosa do que qualquer uma das que já... mais ambiciosa até que o metaverso, sim, mas que também acredito que dentro de algum tempo, séculos provavelmente, virá a concretizar-se. Sim. Aqui o meu único argumento é que todas estas ideias são baseadas em tecnologia que a gente conhece que tem 100 anos. E as nossas plataformas biológicas têm milhões de anos, não é? Estas já demonstraram que são bastante resilientes, não é? Funcionam e são resilientes. Sem dúvida. Arlindo, Ana Teresa, foi um prazer, muito obrigado. Tanto o Arlindo como a Ana Teresa são keynote speakers de um programa do ISEG Executive Education, que é o Futures Strategic Design Innovation. Nós estamos neste momento a caminhar para a 8ª edição e tocamos nestas duas grandes revoluções, nestas duas grandes transformações, mas estas são apenas 2 grandes clusters de forças globais, mas existem muitas outras e a mensagem um bocadinho aqui é:
nós todos, como indivíduos, ou como sociedade, ou como organizações, como empresas, temos de estar atentos ao que está a acontecer, porque elas oferecem um conjunto enorme de possibilidades, se nós formos capazes de as explorar, de as aproximarmos, de as trabalharmos, de as articularmos entre si, mas também são espaços para pensarmos coisas novas e, portanto, fica aqui também um pouco o desafio para que sejamos capazes de pensar, antecipar um pouco o futuro e não ficarmos também tão presos ao nosso curto prazo, ao nosso cotidiano, que muitas vezes marca muito a nossa vida e as nossas decisões. Arlindo, Ana Teresa, muito obrigado pela vossa presença, foi um prazer e até ao próximo podcast do Executive Education Innovation Code. Muito obrigado.